Podeis assentar? A palavra está com o pastor. Irmãos, vamos meditar na palavra de Deus, livro de Mateus, capítulo 6, versículo 10, a versão que o pastor está usando, Almeida, revista e atualizada, Novo Testamento, livro de Mateus, capítulo 6, versículo 10. Vamos ler juntos? Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus, muito obrigado pela palavra. Usa-me como instrumento em tuas mãos. Senhor, que o teu Santo Espírito convença a cada um de nós e nos ajude a vivermos o que vamos aprender. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus. Que seja uma realidade na vida de todos aqueles os quais amamos, consideramos e desejamos que se salve. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje, tema do sermão, o coração de um adorador é governado por Deus. Vamos falar juntos? O coração de um adorador é governado por Deus. A parte introdutória desse sermão é o versículo 9. Jesus ensina a orar. E ele então diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós vamos meditar em 3 pontos nesse versículo 10 de Mateus, capítulo 6, parte A, B e C. A parte A do versículo, após lermos: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Primeiro é importante saber que é Jesus ensinando, e Jesus ensinando a orar, porque para Jesus oração é algo sério, importante, e deve ser importante para nós também, nós que somos servos de Jesus. E nessa parte A do versículo, venha o teu reino, venha o teu governo. Deus governa a vida. O reino de Deus sobre nós é o governo de Deus sobre a nossa vida. Vida que não é governada por Deus, logo é vida sem governo. E uma vida sem governo é igual a qualquer coisa sem governo. Fica descontrolado, bagunçado.
sem norte, sem direção, sem rumo. Então, a vida, ela precisa de um governo. E Jesus ensina isso. Quando você orar, peça a Deus, venha o teu reino, venha o teu governo sobre a minha vida. Não queira você governar a sua vida. O incrédulo, ele faz isso, por isso que ele é incrédulo. Ele é incrédulo justamente pelo fato dele decidir que na vida dele, quem manda é ele. Que o dia que o indivíduo que é incrédulo decidir que Deus vai governar a vida dele, ele deixa de ser incrédulo. E ele passa a ser um servo de Deus, governado por Deus. Então, o que caracteriza a vida de um incrédulo é justamente a pessoa tomar a decisão de que ela vai governar a própria vida. E quando o ser humano governa a própria vida, o governo é ruim, porque o ser humano é limitado, e com esse governo ruim, ele causa grandes prejuízos para a vida dele, e algumas dessas confusões que o indivíduo se envolve, acaba respingando e atingindo a vida de outras pessoas. Obrigado, Davi. Então, quando nós oramos, falamos com um Deus que é Pai, falamos com um Deus que é Santo, falamos com um Deus que está no céu. E ao orar a esse Deus que é Pai, Santo, que está no céu, eu devo pedir a Ele: Senhor, governe a minha vida. Eu não quero eu mesmo governar. Venha o teu reino, que venha o governo de Deus sobre a minha vida, que venha o governo de Deus sobre a sua vida. Tendo esse entendimento, ao reinar no coração do homem, através da adoração desse homem, Deus reina aonde este homem estiver. Muito interessante esse entendimento. Quando você entende que Deus deve governar a sua vida, você, governado por Deus, irá adorá-lo. E aonde você estiver adorando, aquele lugar também passa a ter o governo de Deus. Então, se nós estamos aqui, nesse espaço, nesse endereço, nesse templo, adorando, aqui passa a ter o governo de Deus. Porque em qualquer lugar que o homem adorar, aquele lugar passa a ter o governo de Deus. Que grande ensinamento Jesus nos dá aqui. Logo, preciso entender que para que eu adore a Deus, eu preciso que Deus governe a minha vida. Deus governando a minha vida, serei então um adorador. E aonde eu adorar, aquele lugar passa a ter o governo de Deus. Então, se eu adoro a Deus na minha casa, a minha casa passa a ter o governo de Deus. Se eu adoro a Deus no meu carro, enquanto vou estudar, vou trabalhar, o meu carro então passa a ter o governo de Deus. Se eu adoro a Deus com o meu computador passa a ter o governo de Deus. Se eu adoro a Deus com o meu celular passa a ter o governo de Deus. E assim, aonde você estiver adorando a Deus, ali passa a ter o governo de Deus. Se há alguma coisa que eu faço
aonde eu não adore ao Senhor, aquela coisa fica sem governo. E qualquer coisa sem governo vai prejudicar a sua vida. Um computador sem governo provoca um grande mal. Um celular sem governo provoca um grande mal. Uma vida sem governo provoca um grande mal. Tudo deve ser governado pelo Senhor, mas tudo será governado se você entender esse ensinamento de Jesus, quando você estiver orando a um Deus que é Pai, que é Santo, que está no céu. Quando você estiver orando, você falar sinceramente para Deus: venha o teu reino sobre a minha vida. Governa, Senhor, a minha vida. E governando a sua vida é como o tema que nós acabamos de falar, o tema do sermão. O coração de um adorador é governado por Deus. Se Deus governa o meu coração, eu me torno um adorador. E aonde eu adorar, ali terá o governo de Deus. Se você adorar a Deus no seu casamento terá o governo de Deus. Se você adorar a Deus no seu namoro, o seu namoro terá o governo de Deus. Porém, aqueles que ainda desejam governar a própria vida, sofrem e fazem sofrer. Muito importante essa orientação de Jesus. Quando vocês estiverem orando, peça a Deus que o governo dele venha sobre a sua vida, que o reino dele venha sobre a sua vida. O coração de um adorador é governado por Deus. O reino estabelecido por Deus se manifesta na vida e no lugar aonde há adoração. Aonde houver adoração, ali irá se manifestar o governo de Deus. Naquele lugar, naquela vida, se tem adoração, tem o governo de Deus. Lembrando que esse ensinamento de Jesus desperta-nos para uma verdade: oração que não deseja o governo de Deus não é oração. Se você ora, mas na sua oração você não leva em consideração o reino de Deus, o governo de Deus, logo você não orou. Oração que não leva em consideração o reino de Deus, o governo de Deus, não é oração. É qualquer outra coisa, mas menos oração. Pode ser o seu interesse de resolver algumas coisas, pode ser o seu interesse de se livrar de algumas situações, pode ser o seu desespero de solucionar a qualquer custo algo que está acontecendo, mas não é oração. Oração que não leva em consideração o reino de Deus, o governo de Deus, não é oração. Oração legítima é aquela que eu digo: Deus, governe a minha vida, governe o meu trabalho, governe o meu casamento, o meu namoro, o meu noivado, governe o meu ministério, que venha sobre a minha vida e sobre tudo aquilo que eu faço, o governo do Senhor. Oração que não leva em consideração o reino de Deus não é oração. Quando estivermos orando, irmãos, nos lembremos que Deus é Pai, Deus é um Pai santo,
Um Pai Santo que está no céu e que o governo dele precisa estar sobre a minha vida. O governo dele precisa estar sobre a sua vida. Se Deus governa o seu coração, você irá adorá-lo. E aonde você adorar, aquele lugar também terá o governo de Deus. Após entendermos isso, vamos para a parte B do versículo. Após lermos: venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Faça-se a tua vontade. Orando, peço o governo de Deus sobre a minha vida. E ao pedir o governo de Deus, eu peço também que a vontade desse governo, que a vontade desse reino se cumpra em mim. Orar é levar em consideração os interesses do reino de Deus. Irmãos, quando oramos, eu preciso levar em consideração os interesses do reino. Orar não é Deus fazendo tudo o que você precisa e tudo o que você quer. Orar não é um comportamento mágico aonde naquela oração tudo será resolvido. Mas orar é entender que primeiro Deus, em um outro momento você. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, a sua vontade. É difícil o ser humano, em relação com um outro ser humano, ele quer ser primeiro atendido. E isso não é diferente quando ele se relaciona com Deus. Ele quer que primeiro as questões dele sejam resolvidas. Mas Jesus ensina algo que, se você observar, a sua oração fará muito mais sentido. Peça o reino de Deus sobre a sua vida, o governo de Deus sobre o seu coração. E quando você começar a falar com Deus, você deve levar em consideração os interesses do reino de Deus. Quais são os interesses do reino de Deus no meu casamento? Quais são os interesses do reino de Deus na criação dos meus filhos? Quais são os interesses do reino de Deus no relacionamento meu com os meus pais? Quais são os interesses do reino de Deus nesse novo computador que eu comprei? Quais são os interesses do reino de Deus nesse novo celular que eu comprei? É interessante a pergunta, é interessante a orientação de Jesus. Porque se primeiro eu não me preocupar com os interesses do reino, um celular novo, um computador novo, um carro novo, um namoro novo, pode envolver você com situações do inferno, diabólicas, imorais, que envergonha a Deus, envergonha a Igreja de Cristo, envergonha a família. Hoje estávamos falando na escola bíblica que a carne precisa de uma única oportunidade, uma só, para destruir a vida e a reputação de cada um de nós. Uma única oportunidade dada à carne pode ser o suficiente para causar uma destruição. Uma única oportunidade. Lembro-me de colegas de faculdade falando de um outro colega que morreu. Morreu na piscina da faculdade. Em uma festa, os colegas relataram, ele usou droga pela primeira vez. Foi só aquela, a gente conhece ele. Ele não tinha um costume. Foi na pressão dos colegas. Vai, rapaz, faz a última
é o último dia do nosso curso, era a despedida, depois de 5 anos de faculdade. A festa para despedir e cada um tomar seu rumo. E o indivíduo estuda 5 anos, Douglas, limpo. Na festa de despedida daquela vida acadêmica ali, cada um iria ingressar no seu emprego, no seu trabalho. Naquela festa de despedida, Biazinho, motivado pelos colegas, ele usa cocaína pela primeira vez. Caiu na piscina, morreu. Encontraram ele boiando. Uma única vez, pastor. Aquele jovem estudou 5 anos, Edinho. Diploma na mão. Uma única experiência com cocaína. Uma única, porque a carne só precisa de uma oportunidade dada por nós. E essa única oportunidade que você der à carne para pecar, é suficiente para ela contaminar você com AIDS, ou uma outra doença sexualmente transmissível. É suficiente para você ser exposto, ou até mesmo perder a vida, como foi o caso desse jovem. Uma única oportunidade dada à carne. Por isso que Jesus ensina, olha, peça o governo de Deus sobre a sua vida. Deixe Deus governar o seu coração. E Deus governando, você vai ser um adorador. E tudo que você fizer, o fará como adorador. E se você o fizer como adorador, Deus também vai estar governando aquele lugar, aquele namoro, aquele trabalho, aquela situação. Porque aonde há adoração, ali há o governo de Deus. O governo de Deus é sobre nós, mas o governo também é sobre aquelas coisas e aqueles lugares aonde adoramos a Deus e com o que adoramos a Deus. Eu posso ter um computador para adorar a Deus, como eu posso ter um computador para pecar contra Deus. Eu posso ter um celular para adorar a Deus, como eu posso ter um celular para pecar contra o meu casamento. E o que vai definir como eu uso cada bem, cada espaço, cada lugar, cada oportunidade, o que vai definir é quem está governando naquele momento ali. Se eu estou governando, nós seres humanos governamos mal. Certamente você já teve uma experiência onde você estava governando e você não se deu bem com aquela situação que você governou. Agora, se Deus está governando, por isso ele diz, venha o teu reino, venha o teu governo sobre a minha vida, sobre o meu coração. Se Deus está reinando, se Deus está governando, você então terá uma atitude de adorador. E como adorador, aonde você estiver adorando e com o que você estiver adorando, ali também vai se estabelecer o reino de Deus. E tendo entendimento, você passa a desenvolver a sua oração, faça-se a tua vontade, Senhor. Orar é levar em consideração os interesses do reino de Deus. Quais são os interesses do reino nisso que eu pretendo fazer? Quais são os interesses do reino? Segundo o ensino de Jesus, a vontade de Deus deve ser feita de forma total, irmãos, e não parcial. Davi cantou o último hino aqui, Eu Quero Ser Santo, né? E eu sei que alguns de nós, de repente teve até uma resistência, mas como que eu vou cantar isso? Que eu vou expulsar da minha vida todo o mal? Eu quero ser santo como Deus é santo, e às vezes, olhando para a nossa limitação, fragilidade, a gente até pensa, como que eu vou cantar isso? Mas esse é o padrão, irmãos.
Não tem outro padrão. O padrão é esse. Então temos que cantar sim. Eu não posso cantar, eu quero ser mais ou menos santo. Eu não posso cantar, eu vou expulsar um pouco de coisa errada da minha vida. Eu não posso cantar, o Senhor é santo, mas eu estou longe disso. Não, o padrão é o céu. O padrão é outro. Segundo o ensinamento de Jesus, a vontade de Deus, ela deve ser feita de forma total e não parcial. E se eu entendo que a vontade de Deus deve ser feita de forma total, eu vou estar em um constante crescimento. Porque aí sim, considerando minhas limitações e fraquezas, eu sempre terei algo para vencer, para chegar aonde devo chegar, que é no acerto total. E se esse é o meu alvo, eu melhoro todo dia. Eu me esforço todo dia, eu me levanto todo dia, eu me ergo todo dia. Porque, segundo o ensinamento de Jesus, a vontade de Deus deve ser feita de forma total e não parcial. Não faça pela metade a vontade de Deus na sua vida, nem no seu casamento, no seu trabalho, não faça pela metade. Porque se você o faz pela metade, isso não é fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus se faz de forma total. E se você tiver esse entendimento, você vai crescer sempre, porque a cada dia, com o objetivo de alcançar a vontade total de Deus para aquela situação, você vai estar cada dia melhor, caminhando na direção certa até ser dia perfeito. Haverá um dia que não teremos choro, nem dor, nem morte, nem tristeza. Haverá um dia que será o dia perfeito, o dia do Senhor. E vivendo, caminhando em direção a esse dia, eu preciso entender que fazer a vontade de Deus é fazer de forma total e não parcial. Isso é bom para mim, isso é bom para você, que você vai se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Quando a gente se esforça para fazer a vontade total de Deus, a gente se torna uma pessoa melhor a cada dia. A parte C e última parte do versículo 10 de Mateus capítulo 6, diz, após lermos, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus precisa governar o meu coração, o seu coração. Orar é levar em consideração os interesses do reino de Deus e não os nossos. Quais são os interesses do reino de Deus nesse negócio que eu vou fazer, nesse relacionamento que eu estou, nessa decisão que eu vou tomar, quais são os interesses do reino de Deus. E entendendo o governo e a vontade de Deus, que essa vontade se cumpra na terra e no céu. Que essa vontade se cumpra na terra e no céu. A vontade de Deus deve ser feita em todo lugar, na terra e no céu. Quando essa expressão é usada, no céu e na terra e no céu, significa os extremos, na terra e no céu, de ponta a ponta, ou seja, em todo o lugar deve ser feita a vontade de Deus. E é muito importante entendermos mais esse ensinamento de Jesus, que a vontade de Deus deve ser feita em todo lugar. Quando
eu não entendo que a vontade de Deus deve ser feita em todo lugar, eu crio ambientes aonde eu posso pecar contra Deus. E eu crio situações onde eu posso pecar contra Deus. Não, se eu estou no templo, eu vou honrar a Deus, porque eu estou na casa de Deus. Se eu estou na minha casa, com a minha família, eu vou honrar a Deus, porque essa é a minha casa, é a minha família. Mas se eu estou na faculdade, que não é o ambiente de igreja, não é o ambiente familiar, alguns criam ali uma ilusão de que em determinados lugares e ambientes eles podem pecar contra Deus. Por isso que Jesus ensina: venha o teu reino, faça-se a tua vontade em todo lugar, assim na terra como no céu. A vontade de Deus, ela tem que ser feita em todo lugar. Na igreja, em casa, na faculdade, na escola, no momento de lazer, quando eu estou com a família, com os amigos, quando eu estou sozinho, quando eu estou acompanhado. A vontade de Deus, ela deve ser feita em todo lugar. Em todo lugar. Isso é governo de Deus sobre a minha vida. Isso é o governo de Deus sobre a sua vida. Quando você entende que a vontade de Deus deve ser feita em todo o lugar. Ter Deus governando a nossa vida, o nosso coração, é abrir mão de governar nós mesmos, a vida e situações. Só há espaço para um governante. Ou você governa a sua vida, ou Deus governa. Só há espaço para um governante. O ensino de Jesus: venha o teu reino, venha o governo de Deus sobre a nossa vida. Que seja feita a vontade de Deus. Quais são os interesses do reino nisso que eu estou me envolvendo, nisso que eu estou fazendo? Quais são os interesses do reino? E que essa vontade de Deus se cumpra em todo o lugar. Eu não posso ter um lugar onde eu acerto e criar um outro lugar onde eu posso errar. Eu não posso ter um comportamento onde eu obedeço e criar um espaço para um comportamento onde eu possa desobedecer. Não. Lembro-me de uma jovem que iniciou um relacionamento. No tempo que ela deveria estar estudando, se formando, deveria estar investindo na sua vida profissional, mas ela decidiu, antes de concluir os estudos, antes de ter uma profissão, decidiu ter relação sexual, ainda jovenzinha, de adolescente para jovem. E obviamente que dessa relação nasceu um bebê. E ela decidiu, pastor Walter, que ela não queria o bebê. Não foi para isso que eu iniciei um namoro. Não era para ser mãe, não era para ter um bebê. E decidiu que não queria o bebê e, junto com o pacote, decidiu que não queria mais também o pai do bebê, que ela queria a vida normal dela de antes, a vida livre que ela tinha antes. Não queria nenhum bebezinho mamando nos seios, não queria trocar fraldinha com caquinha, ela não queria nada daquilo nem. Ela só queria ter relações sexuais, mas não queria o restante.
Isso aconteceu com uma jovem lá no Rio Grande do Sul. E ela se tornou uma mãe infeliz, porque ela só queria aventura, não queria o bebê. O bebê tem uma mãe que o rejeita, e o marido, uma mulher que queria ser namorada, mas não esposa. Enfim, naquele momento que aquela menina gaúcha governou aquela situação, a vida dela virou de perna para o ar, uma bagunça. Porque só há espaço para um governante, irmãos. Ou venha o reino de Deus sobre a minha vida, ou se não vier o reino de Deus, o governo é meu. E se o governo é meu, eu posso antecipar a informação para os irmãos. Ser humano governa mal. Ser humano governa mal. Vai fazer escolhas ruins, e algumas dessas escolhas ruins vai ter que arrastar pela vida. Porque não é assim que funciona, como aquela menina gaúcha pensou. Que depois ela poderia ir descartando tudo, né? Não, não se descarta marido, não se descarta filhos, não se descarta um bebê que está na idade de mamar, não se descarta essas coisas. Se eu não quero uma vida bagunçada, eu preciso então de uma vida bem governada. E vida bem governada é vida governada por Deus. Leve em consideração o ensinamento de Jesus. Quando você estiver orando, meu filho, quando você estiver orando, minha filha, peça o governo de Deus sobre a sua vida. Que se cumpra a vontade de Deus. Quais são os interesses do reino nisso que eu estou pensando em fazer? Quais são os interesses do reino? E a vontade de Deus, como diz o texto, assim na terra como no céu. A vontade de Deus, o governo de Deus deve prevalecer em todo o lugar. Eu não posso ter um ambiente onde eu respeito Deus e a família, e uma outra situação onde eu posso desrespeitar a todos, inclusive a mim mesmo. Não. A vontade de Deus, o governo de Deus, assim na terra como no céu. O governo de Deus deve acontecer em todo o lugar, e não somente de forma parcial. Mas a vontade de Deus, ela tem que ser de forma total. Vontade parcial não é fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus tem que ser de forma total. O modelo, o padrão do que deve ser feito é o céu. Por isso que Jesus ensina: venha o teu reino, o governo do Senhor sobre a minha vida. Faça-se a tua vontade. Quais são os interesses do reino naquilo que eu estou fazendo? Assim na terra como no céu. O céu é o modelo, o padrão do que deve ser feito é o céu. O modelo do que deve ser feito nunca são as opções terrenas para a minha vida. O padrão do que deve ser feito não pode ser as opções terrenas. O padrão, se o governo é de Deus, se é para prevalecer a vontade de Deus em todo lugar, então o modelo, o padrão é o céu. Se o padrão é o céu, tudo deve ser feito em santidade. Se o padrão é o céu, tudo deve ser feito em santidade. O meu relacionamento com os pais deve ser feito em santidade. O meu relacionamento com os filhos deve ser feito em santidade.
O meu relacionamento com os colegas de trabalho deve ser feito em santidade. O meu relacionamento com os colegas de escola, faculdade, deve ser feito em santidade. O meu relacionamento no casamento, noivado, namoro, deve ser feito em santidade. Se o padrão é o céu, tudo que eu vier a fazer deve ser feito em santidade. Conclusão do sermão. Aquele que ora precisa depender do governo de Deus. Venha sobre nós o teu reino. Quem ora precisa depender do governo de Deus. E quem depende do governo de Deus, ao orar, vai se preocupar com os interesses do reino, para que se faça a vontade de Deus. Como diz o texto, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. E que essa vontade de Deus seja feita em todo lugar, assim na terra como no céu. Não crie na sua vida, não crie no seu relacionamento, não crie ambientes, espaços onde você possa fazer a coisa errada. Não se iluda que acertando aqui e errando ali, você está fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus não se faz de forma parcial. A vontade de Deus se faz de forma total. E para que você consiga fazer a vontade de Deus de forma total, e lembre-se que fazer a vontade de Deus de forma total é todo dia você se esforçar para ser uma pessoa melhor. Não se faz a vontade de Deus de forma total acertando tudo hoje, mas se faz a vontade de Deus de forma total acertando sempre. Eu acerto hoje, acerto amanhã, e vou acertar depois, e vou acertando, até que Jesus venha ou que Ele me leve. Mas desejo fazer a vontade de Deus de forma total. Criar espaços na vida, no relacionamento, criar ambientes onde eu me sinta no direito de errar, é não fazer a vontade de Deus. Não existe na sua vida, então, a vontade de Deus. Não é admissível que a vontade de Deus seja parcial. Não é admissível. A vontade de Deus, ela sempre será total. O exemplo é a salvação. Deus não salva uma pessoa pela metade. Vou salvar 50% de você, depois eu salvo o resto. Não. Deus, quando salva uma pessoa, Ele salva de forma total. E se eu quero fazer a vontade de Deus, o padrão é o céu. Eu preciso fazer de forma total. Venha o teu reino, que o reino de Deus esteja governando você. Faça-se a tua vontade. Ao se envolver com algo, ao realizar alguma coisa, considere quais são os interesses do reino e não os seus. Assim na terra como no céu. A vontade de Deus deve ser observada na totalidade. Céu e terra, em todo lugar, e não de forma parcial. Que Deus te abençoe, que você possa sair daqui nesta noite com o desejo no seu coração
de obedecer e viver tudo que você aprendeu. O coração de um adorador é governado por Deus. Vamos orar? Eu vou chamar aqui à frente a Marcele, que compartilhou. O Ministério Atitude também, que vai estar ministrando no final. A Marcele compartilhou que está trabalhando. É Colatina, Marcele?